Fique à vontade. Okay, thank you so Muito much. bem, muito obrigada. So I don't have Eu any não fancy thing prepared. tenho I nada wanted to muito speak with you, elegante, elaborado but para mostrar para vocês. Na verdade, eu I gostaria have de some conversar kind of background slides about alguns my slides story in a way, falando um pouquinho how I sobre came to mim be e sitting where I am now in North como eu cheguei America aonde eu estou at a agora, né, nos big Estados research Unidos, university and doing work in nessa tropical universidade forests. bastante grande So I aqui, could share trabalhando some com florestas slides about tropicais. Então, eu that poderia, de repente, profession compartilhar briefly, and then alguns dos slides com what my research vocês group does. e falar um pouco sobre o que o meu um, grupo de pesquisa tem Generally. And feito. then I can E say a little então, more eu about posso the dizer também um pouco backstory of the book sobre too. a questão do And livro I'm também, se vocês interested just puderem in your reactions and your ouvir. comments. E eu ficaria muito feliz de receber as reações e comentários de vocês. Eu disse para Fernanda que eu For the next sou 3 weeks um pai because my wife is going to be my sozinho, flight porque nessas named próximas 3 semanas a minha Beatriz. esposa, que se chama Beatriz, She and also Egea looks like a Basque name even. e My wife is in the Basque country in a minha northern esposa, ela Spain with her vem de um father país Jose. basco, ela So está nesse I país might com o have some pai, children coming naquela in área com and o I pai. will have to leave Então, talvez as in crianças entrem probably an aqui. hour. Eu talvez não tenha tanto So tempo para ficar com vocês, desculpa, I um pouco, yeah, uma hora e 15 pouco, minutes maybe for bedtime. So porque eu preciso colocar as anyway, crianças para dormir. I will share Bom, eu my vou compartilhar com screen. vocês aqui a minha tela. Let's see. Okay. Muito Well, bem. Bom, yeah. So, I bem, it que is cute. fofo. Can you believe that É was me? fofo, acredita que era eu? Long, many years ago. Muitos I anos actually just atrás. added this. Eu, na verdade, acabei I de realized colocar that essa foto, my mas eu percebi son is que about the same age. o meu But filho agora tem mais ou menos essa underneath mesma the idade. rooster Mas, claro, is vocês podem perceber ali que SOC, but then CER, you cannot com see. o So ali for por you, trás do football, bichinho, vocês conseguem perceber que tem o início da it's palavra very much soccer, like the football and futebol, Pelé, né? even E eu era muito in those um times grandíssimo in fã the do futebol e 1980s. também do Pelé, ali nos anos 80. É Pelé was my mesmo? favorite Pelé? player O Pelé, de longe, era because, meu jogador favorito. we didn't have many heroes in the A US for gente não soccer. tinha I muitos played heróis soccer para in futebol naquela a época. Eu small gostava de town, futebol, which is mesmo numa cidade muito maybe 100 pequena, kilometers from Chicago. que ficava mais ou So menos 100 I quilômetros grew de up Chicago. in a Eu rural area cresci on a farm, numa área but rural, my parents numa had the idea fazenda, to mas os kind meus of a pais romantic idea of tinham uma ideia um pouco, talvez, romântica, living digamos assim, self-sufficiently on the farm. de tentar And se so viver de uma they forma raised autossustentável every kind of numa animal, fazenda. Então, eles tinham todo but tipo de mostly animal que goats. vocês possam imaginar. So yeah, we had goats, and in those days, E a lot naquela of people were época, interested in goat's milk because we muitas didn't have pessoas tinham the interesse, na drug-free verdade, alternatives as much, and no tipo de leite que yeah, os meus pais it was a produziam, very formative porque upbringing. estavam se But procurando we were uma close to a diferença university entre town, o leite and tradicional e o leite de my cabra era uma father opção. was a chef at the Então, meu university as pai well, era um, and we had students ele estava conectado com a taking universidade abroad também, e nós that tínhamos worked on the alunos farm with que us. And estudavam so ali nos Estados even some Unidos, of them stayed vindos de outros for países, e like alguns a deles couple of ficaram ali years com a in gente. Malaysia, Alguns até ficaram quase 2 anos. there in Muitos mostly da Malásia in vieram, small town farm. mas era, claro, uma There were cidade Malaysian students. basicamente americana, So e a gente tinha ali esses I think alunos this is formative da for how Malásia. someone from could Então, isso pode from that mostrar part of como the uma world could pessoa become vindo daquela interested parte do in mundo poderia se interessar tropical forests, etc. em, So por florestas um, tropicais. I won't explain too much more, but when I Eu finished não vou falar my muito mais college a and respeito disso, master's mas quando degree eu terminei a at the University faculdade e of o meu Illinois, I mestrado went to live na and Universidade de work in Illinois, Indonesia eu fui for morar na a community Indonésia development NGO in Borneo, numa and I was por meio de uma ONG, né, like an que English language focava em teacher desenvolvimento da to help them comunidade. to write
Eu ajudava eles com inglês, eles escreviam propostas, eu ajudava com inglês, eu trabalhava também ensinando inglês para o pessoal que trabalhava nessa ONG, e eu aprendi muito mais do que eu jamais pude ensinar para todos eles. Então, a gente lidava bastante com pessoas da região indígena e as pessoas da própria ONG, muitas eram dessa área. Então, a gente também ficou ali no meio de Bornéu, em lugares incríveis, algo parecido com a Amazônia, claro, não tão grande quanto, mas maravilhoso. Vocês podem ver ali na foto à esquerda, eles tinham plantação de óleo de palma e o uso da madeira. E eu consegui ver a contradição ali entre as pessoas tentando encontrar um meio de sobreviver e era uma questão de desenvolvimento e conservação. Ali eu já consegui ver isso. E hoje é o dia 11 de setembro e eu estava lá nesse local, nessa data. A gente sabe que é um dia muito importante para a cidade de Nova York, para os Estados Unidos. A gente sabe, né, da questão das torres nos Estados Unidos, e isso mudou muito os Estados Unidos, mas também o mundo como um todo. A gente está, com certeza, numa nova era, mas ali, como um resultado dessa questão das Torres Gêmeas, eu tive que sair de lá desse país. Para mim não era um problema, mas eles sentiram que para mim não seria seguro estar ali e eu voltei para a casa dos meus pais e eles tinham, na verdade, se mudado para a cidade de Chicago nessa época. Então eu consegui um emprego ali na Fundação MacArthur, que é uma filantropia privada que oferece dinheiro para a justiça social e outras causas, e eu consegui entrar ali no desenvolvimento internacional e no programa de desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês conseguem me ver ali usando a gravata. E se vocês forem a Chicago, eu espero que vocês consigam. É uma cidade muito bonita e vocês conseguem ver prédios históricos dos mais altos primeiros que foram construídos. Eles ainda estão lá e eu consegui trabalhar em um deles. Mas nesse trabalho eu viajei para muitos lugares. Infelizmente não no Brasil, mas eu consegui ir para o Equador, Peru. Também fui para as Ilhas Fiji, para a Austrália, Madagascar, muitos lugares. E foi extraordinário. Eu trabalhei por lá por 6 anos, ajudando a oferecer o dinheiro para essas organizações nas quais eu trabalhei na Indonésia. E ali eu comecei a ter muitas perguntas sobre o que acontece com esses fundos quando o projeto acaba, quando a MacArthur não está mais oferecendo o dinheiro, o que acontece? O que acontece com esses objetivos que esses projetos têm ou tinham? E verificando também outros doadores, como eles operavam e que tipo de parcerias existiam, e isso acabou me levando a um doutorado na Universidade de Michigan, que é bastante fria, uma cidade bastante fria por uma boa parte do ano, infelizmente. E a minha esposa também estava estudando, ela estava no doutorado dela, e aqui a gente vê a vida pessoal e a vida acadêmica se juntando, né? Eu acabei me tornando mais interessado na África, porque a minha esposa tinha vivido ali. E existe uma conexão muito grande entre as áreas em que ela estava, por conta da escravidão e com o Brasil. Se você olhar no mapa do Brasil, não só do Brasil, na verdade, do comércio de escravos, vocês vão ver que a maior parte dos africanos que vieram para o Brasil vieram de Dandaromé para a Bahia e para o Nordeste do Brasil. Então, foi muito interessante. Mesmo hoje, nesse país, Benin, nós temos muitas palavras em português ali.
E eles são, na verdade, como se fosse tem uma questão meio, um pouco elítica, de elite, na verdade, ali. Porque algumas pessoas, depois do comércio, voltaram ali para aquela área. É muito interessante. Então, eu fui para lá para trabalhar um pouco nos impactos da implementação de apoios em projetos ali. E eu tenho bastante interesse em ajuda internacional e como oferecer dinheiro para projetos. Eu adoraria falar com vocês um pouco mais sobre isso. Mas eu fiquei ali um ano, na verdade, pouco mais de um ano, buscando ali os elefantes e outras coisas. Bom, daí eu queria ser um professor, mas eu não tinha trabalho como professor, mas eu consegui um trabalho no Banco Mundial, que é um banco contra o qual eu costumava protestar. Trabalhei lá por 2 anos e foi uma experiência incrível na minha vida. Estar dentro daquele tipo de instituição e ver como ela funciona. Um número que eu posso falar para vocês é que o portfólio para silvicultura era de 0,78% do orçamento mundial. Então, menos de 1% para florestas. Isso abriu muito meus olhos, porque o tópico sobre o qual eu foquei toda a minha vida realmente não era importante. Se você seguir o dinheiro, o caminho do dinheiro no Banco Mundial. Isso, eu falo sobre isso nas minhas aulas, e qualquer um de nós que esteja interessado em ambientalismo e justiça social, e povos indígenas e coisas assim, você pode ver que o Banco Mundial é um reflexo dos governos mundiais. Refletem suas prioridades que claramente não estão nesses tópicos. Eu daí me candidatei para trabalhos como professor, e daí entrei em deixei o Banco Mundial, entrei na Universidade de Illinois, e mais recentemente eu estou na universidade em que eu estou atualmente, que a Fernanda conheceu, e eu sou um professor de políticas ambientais e também diretor do programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável, e eu coordeno uma pesquisa internacional em que Fernanda e acho que a Vivian vão para conhecer. A gente a chama de Vivi. Vivi, ok. Bom, então esse sou eu. Aqui é muito texto, bom, eu estou bastante interessada em saber o que as políticas fazem, quais são os impactos ecológicos e sociais gerados pela conservação, quais são as sinergias e trocas entre esses impactos, e quais são os caminhos que ligam a conservação e as intervenções de desenvolvimento ao longo do tempo. E como atores externos, como os patrocinadores, agem com as comunidades ou com as partes interessadas mais relevantes, e como isso pode ser mutuamente benéfico ao longo do tempo. Então, trabalhando na África e também na América Latina, especialmente Peru, talvez, brevemente no Brasil. Bom, é isso. Então, eu uso métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. E é isso. Isso sou eu. Não quer falar nada? Não.
weeknights, only the weekend. Então, aqui eles Okay. estão aqui só o final de semana que é mais difícil. I think I'm gonna Bom, stop. então acho que eu vou parar aqui. This is one way to think about our group, but Então, essa é uma das formas de pensar no nosso grupo. Eu acho que é comparável ao que vocês and quantitative fazem. Acho que vocês um, talvez sejam mais orientados às políticas. E eu acho que isso talvez não seja tudo que eu faço, mas essas são as minhas prioridades em termos de pesquisa. Mas eu estou bastante interessada em outras maneiras de conhecer e colaborar, especialmente em termos de coprodução de pesquisa. Estou cada vez mais trabalhando com ferramentas para comunidades e para o engajamento das comunidades, incluindo com alguns amigos no Bornéu e na Indonésia. Bom, eu gostaria de responder perguntas que vocês tiverem sobre os livros, sobre o livro, e essa é a minha apresentação. Maravilhoso essa visão geral, e mesmo que eu já te conhecia antes, mas adorei conhecer esse outro lado, porque a gente estava passeando ao redor daquele lago e a gente falou sobre isso, então foi bem legal ver você falando disso de novo. Bom, a Sara fez uma pergunta no começo sobre a sua pesquisa, mas talvez a gente possa... Levi, você poderia começar com os comentários que você fez antes, e daí, a partir disso, o pessoal vai falando sobre a pesquisa, sobre o livro, porque a gente já comentou um pouco. Eu gostaria muito, adoraria ouvir. Eu quero que esse livro seja usado, então gostaria muito de saber suas reações e também saber maneiras de facilitar essas conversas sobre conservação. Bom, eu pessoalmente tenho várias coisas para perguntar e para perguntar e relacionadas ao tipo de projeto que a gente está conduzindo esse ano, mas eu vou deixar eles comentarem primeiro, porque eu vou ter outras oportunidades para conversar com você depois. Então, vou deixar a oportunidade para eles primeiro. Levi, você gostaria de começar? Ok, então, primeiro de tudo, desculpa pelo meu inglês, não é muito bom, mas eu estou tentando. Então, como eu estava dizendo, foi um prazer ler os seus textos. Eu peguei algumas coisas para discutir aqui, porque para minha pesquisa, que é brincadeiras para pensamento emancipatório. É isso, Fernanda? Sim, pesquisa emancipatória. E como uma prática social. E no seu texto? Desculpa. E se preferir, fala em português, Levi. Ele muda para interpretação. Aí você fica mais tranquilo. As you wish. Tá. Vou falar em português essa parte aqui. So, O que eu peguei, né, que eu achei muito interessante, é sobre essa questão da conservação. Ela vem de uma parte também cultural, né? Eu gostei dessa parte que você destaca, que é cultural. Então, por exemplo, para a gente falar com os indígenas, né, como exemplo, falar sobre a conservação, talvez para eles não seja tão necessário quanto falar para outras pessoas, porque para eles é muito óbvio, né? Eu até fiz um link com a questão da Índia, por exemplo. Na Índia, você não precisa falar sobre não consumir, né, a questão da carne
vermelha, carne bovina, porque lá eles já têm essa cultura. E aí me acendeu para essa reflexão e sobre as pessoas, né, que a gente entra em contato e são necessárias falas diferentes, são necessárias atitudes ou metodologias diferentes para trabalhar uma conservação. Vendo a sua apresentação que você trabalhou com banco, talvez falar com os banqueiros seja completamente, talvez não, completamente diferente do que você falar com professores, do que você falar com uma comunidade mais emergente. Então, esse foi o grande destaque assim que eu tirei, porque é uma preocupação com a conservação, mas uma preocupação com quem está em contato, com aquelas pessoas que podem ajudar, que podem transformar este ambiente. Então, eu separei isso. Não é nenhuma pergunta, mas é mais um comentário sobre essas reflexões que o texto me trouxe. Thank you. Obrigada. Sim, eu vejo que não é uma pergunta, mas está tudo bem. Eu gostei muito da sua reflexão. Para mim, no meu antigo trabalho como professor na Universidade de Illinois, eu estava num departamento em que tinha muitos biólogos. Então, eu era a pessoa esquisita, com um background de ciências sociais. E para as pessoas daquele departamento, de forma geral, quando você fala pelo menos da conservação americana, o que significa praticamente biologia. E eu acho que talvez para as pessoas no Brasil e muitos lugares, conservação significa pessoas. Claro que tem a ver com plantas e animais, diferentes espécies, mas nós somos uma criatura biológica e somos parte da natureza, entre aspas. Então, é um ponto óbvio para muita gente, mas em contextos do norte, muitos deles não é óbvio. Você tem que mostrar que é sobre as pessoas, que é cultural. Então, muito obrigada. Só para fazer um outro comentário em cima disso, eu estava dizendo que uma das frases que foi muito importante para mim no texto é quando você fala, e a gente estava discutindo isso antes. Espera aí, deixa eu só ler aqui. É claro que a biodiversidade é um fenômeno social. Eu amei essa frase. Eu acho que a gente tem que reiterar essa ideia de que isso é um fenômeno social. E a gente não tem um problema com a parte biológica, com o mundo natural. A gente tem um problema com as pessoas e com como as pessoas tomam suas decisões. E eu acho que dizer isso da forma como você disse é fazer realmente um posicionamento. É um posicionamento político, porque para algumas pessoas esse não é o ponto. Então, só para dar um background do que eu estou dizendo, neste final de semana a gente teve no sul do Brasil, a gente teve o El Niño, uma chuva muito forte, e até agora 46 pessoas morreram, e tem mais 46 desaparecidas, e ainda tem pessoas que ainda não se sabe o que aconteceu, e a previsão de tempo é que vai ter mais chuva nesse final de semana. E 2 dias antes disso acontecer, um biólogo famoso disse que
disse que a gente estava falando, dizendo fake news sobre o El Niño, que ele ia causar problemas. E ele estava lá no Congresso, falando isso para o Congresso, para provar que era tudo fake news, porque não existe o El Niño, não existe aquecimento global, não existe, esses problemas não existem. Isso só acontece. E quando a gente lê isso, que a conservação da biodiversidade é uma manifestação das crenças e valores humanos, é sobre isso que eu penso. A gente está se posicionando, a gente deve. Então, Thank you. Yeah. I think just factually, obrigado. Eu acho que realmente, fatualmente, talvez seja verdade, politicamente ou não, é um posicionamento verdadeiro na minha visão, mas eu posso ver como que isso se espalha. Acho que você levantou um ponto importante. Tem uma coisa que eu tenho pensado com outros, com colegas que também trabalham com conservação, biodiversidade, mudanças climáticas. A gente está falando cada vez mais sobre isso nessa mesma perspectiva. Eu acho que existe um poder em fazer isso e é necessário colocar a biodiversidade nessa moldura política para que haja ação, mas eu também me preocupo que quando a gente faz isso, existem coisas que são bem distintas nessas ações e alguns problemas são mais desafiadores, mais do que alterações climáticas, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, parar de queimar combustíveis fósseis e acaba. Basicamente, é isso. Enquanto para a perda da biodiversidade, existe uma série de causas, nossos padrões de consumo, como a agricultura acontece, em praças invasoras, então existem várias coisas que causam mudanças, várias causas, então... E socialmente também, se a gente pensar em como as pessoas falam, comparando a forma como nós vivemos e a maneira como os indígenas vivem, isso para mim tem a ver com a conservação, tem a ver com o que o Levi estava dizendo, né? Uma pessoa, por exemplo, um indígena que vive na Amazônia, vive de uma forma muito diferente do modo como eu vivo em São Paulo. Então, eu causo mais dano ao mundo, com certeza, do que eles. No, me too. Even more probably from me. Claro, para mim é ainda pior, com certeza, eu devo causar mais danos. Mari, você gostaria de falar um pouco sobre o que você estava falando no começo, suas perguntas? Marisol? La verdad, escuchando hacia la Ela está falando necesidad que espanhol. tenemos de la preservación del planeta, en los principios aparecen y todos necesitan estar de acuerdo con todo, ¿no? Y es algo que de verdad me aflige un poco, porque así, si tenemos un único objetivo, que ya no se trata de una cuestión individual y sí colectiva, me pareció muy feliz pensar en esa parte de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, tanto las ciencias sociales como las biológicas, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo también pienso que uno cuida de aquello que conoce. Y hay tanta gente que desconoce y cómo está el planeta hoy, cómo está la biodiversidad y que nosotros somos parte de ella, ¿no? Entonces, pensando en educación, en currículum, ¿de qué forma podemos actuar de más eficaz en ese sentido? I love your question. Adorei essa pergunta. Muito obrigada. Eu creio que é interessante falar com vocês que estão no Brasil sobre isso. É um país mais biodiverso do mundo hoje. E eu fico imaginando, não conhecendo o Brasil, infelizmente, claro que tenho muita imaginação, até como uma criança de 10 anos, né?
E não estou falando só de futebol, claro. A gente está falando da Amazônia, né? Quando a gente pensa na palavra grande, quer dizer, é disso que nós estamos falando, né? Eu acredito que a experiência, o aprendizado experiencial, ele é provavelmente o que nós devemos usar. Precisamos cultivar esse sentido de maravilhamento em relação ao mundo. E isso pode estar no seu quintal, ou talvez num parque, numa cidade, na cidade onde você mora, e simplesmente parar e olhar para isso. Eu, na verdade, acredito que os poetas, ou os artistas, ou os fotógrafos, nós podemos aprender muito com o que eles fazem. O que eles fazem é simplesmente olhar, olhar mesmo de verdade, e parar e olhar algo com seriedade. Então, acredito que a gente deve cultivar espaços onde as pessoas consigam parar e olhar e estar ali com a natureza. E isso pode ser simplesmente uma árvore no meio da rua, ou, claro, pode ser no meio da Amazônia, claro, num barco, num rio, é maravilhoso. E talvez possa ser um parque no Quênia, vendo essa fauna incrível e carismática, leões, elefantes, etc. Então, acredito, se eu entendi a sua pergunta, como a gente pode cultivar esse cuidado por algo que as pessoas não parecem viver no dia a dia, ou pelo menos a maioria de nós que mora em cidades, a gente não tem esse contato. Foi isso que eu entendi que a pergunta tocava. E a minha reflexão e resposta, e acredito também que o seu grupo, o grupo de vocês, tem muito insight nessa área, em como ajudar as pessoas a olharem e de fato verem, estarem presentes ali com outras espécies, pássaros. Eu amo pássaros. Eles, se você ouvi-los, prestar atenção, eles têm um modo de te conectar com algo muito maior, né? Eles te fazem se perguntar, por que que eles fazem esse som assim? Por que que eles fazem o ninho dessa forma? De onde eles vêm, para onde eles vão? Então, eu acredito que a educação ela pode nos dar essa chance de experimentar a natureza de formas, mesmo que pequenas. Isso pode ajudar. Eu poderia falar sobre isso por muito tempo, mas eu não quero, na verdade, falar sobre outras coisas, ficar só focando nisso. Quando eu trabalhei na Fundação MacArthur, nosso programa focava, na verdade, na conservação de biodiversidade em países tropicais. E muitos dos membros, eles eram essas pessoas que tinham um alto perfil acadêmico, outros às vezes estavam na mídia, outros eram pessoas na área do negócio, mas todos eles faziam parte da elite. E um deles era um advogado corporativo. E a gente queria mostrar para eles um dos lugares onde a gente estava fazendo esse financiamento, no Butão, na Madagascar. E uma vez a gente os levou para Ruanda para que eles pudessem ver os gorilas nas montanhas. E esse membro da diretoria, na verdade, ele era do Texas, ele ficou realmente transformado com aquela experiência. E ele levou o seu filho na época, e eu acredito que você estar perto de uma pessoa mais jovem, uma criança, isso o transformou, ele virou um grande defensor do nosso programa. Eu nunca quis que ele fosse acabado, né, que parasse de fazer esse programa. Então, isso eu acho que é uma das coisas que ajuda. Uma outra questão é a questão da interdisciplinaridade. Então, a gente tem um trabalho de um antropologista biofísico e o outro cultural, os dois estavam na República da África, e eles falavam de crianças, e esse trabalho ali era achar um objeto em comum para essas duas áreas. Um deles estava pensando em primatas e macacos, e o outro estava olhando para as pessoas e a cultura, mas ali eles estavam em campo, muitas coisas foram surgindo. Quando você está num escritório ou até no Zoom, claro, não tem muitas ideias para surgirem. Eles conseguiram achar algo em comum estando no campo. Então, acho que isso é uma forma de responder a sua pergunta.
Muito obrigada, Dan. Anyone else would like to comment? Alguém mais gostaria de fazer algum outro comentário? Mari wants to mention something. Mari, quer Quería falar solo alguma coisa? agradecer, Dani, y de Ela está verdad falando yo creo, espanhol? sí, de aprender a contemplar, ¿no? A contemplar eso, todo lo que dice. Muchas gracias. De nada. E aí, quem gostaria de comentar? Vivi, gostaria de falar o que você levantou na nossa discussão? Posso rapidinho comentar? Claro. Vou falar em português para ser mais rápido, até para não atrapalhar o Dan no seu horário. Eu gosto muito, e aí vendo como essa posição de artista, dessa questão do olhar, né? Eu acho que o olhar, ele nos mostra coisa que a gente não está vendo. E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante no texto, que me trouxe alguns insights, foi essa questão de falar de uma forma diferente. Porque, às vezes, o discurso já está banalizado, já está ordinário, já está normalizado. E como que a gente fala de uma mesma coisa de maneiras diferentes? Como que a gente consegue atingir essas pessoas por outros vieses, né? Então, através do olhar, através dos sentidos, através de forma cinética com o corpo, né? Então, como que a gente trabalha com essas outras questões? E aí tudo isso traz essas experiências que o Dan trouxe. E aí, ouvindo ele falar, com a leitura do texto dele, eu acho que casa bem com tudo isso, né? São as formas de experiência que vão florescer. E aí ele traz essa questão de que para a gente traz como tensão, né? De todo mundo ter um objetivo em comum. Mas para ter esse objetivo comum, a gente tem que ter essas tensões. E essas tensões são positivas. Uhum. Então, era mais comentar de novo aí. Actually, I think it connects very much with the idea of indignation that Vivi Eu mentioned. acredito que isso conecte muito com a questão da indignação que a Vivi comentou antes. Quando você vai e observa a natureza e você olha pela janela, por exemplo, e você não vê uma árvore, ou talvez você veja só um céu escuro por causa da poluição. Se você realmente olha e consegue ver coisas como, por exemplo, quando a gente foi para a escola e a gente queria que eles olhassem ali na escola para a realidade que eles viviam. Eles viviam naquele mundo, mas eles não prestavam atenção, eles não estavam olhando para aquilo. Eles tinham questões de... eles não tinham água. Era uma questão sanitária muito séria, eles não podiam preparar comida para as crianças naquela escola. E eles não percebiam que aquilo era algo que eles tinham com o que eles tinham que lutar. A gente precisava fazê-los perceber o que estava ali. Era óbvio, mas eles não viam isso dessa maneira ou não entendiam isso. E o mais horroroso em relação a isso é que tinha ali perto um riachozinho, exatamente atrás da escola. A gente viu esse riacho, mas eles jogavam toda a sujeira. Toda a sujeira ia ali para aquele riacho. E era um riacho lindo, que eles poderiam usar para conseguir água. Mas, infelizmente, era usado para dejetos. Era horroroso e eles nunca, de fato, tinham refletido em relação a isso. É uma questão de trazer consciência para as coisas óbvias, né? Eu realmente acredito que o poder de indignação, de ter raiva em relação a coisas injustas é essencial, como o Paulo Freire dizia. Mas talvez a Vivi possa falar um pouco mais sobre isso. Esse é o trabalho que ela faz. É o nosso trabalho como um grupo, né? Quando eu li o seu capítulo, a conclusão sobre biodiversidade como um problema social, uma questão social, eu sempre relacionei isso com o que a gente tem feito agora como um grupo, porque a gente precisa criar um espaço para que as pessoas possam
desenvolver a consciência para a sua própria realidade. A gente não está ali dizendo, olha, essa é a sua realidade. Isso é justiça social. A gente cria coisas, na verdade, para ajudá-los a pensar no que está errado na realidade deles. Então, eles podem nos dizer o que há de errado naquela realidade. Então, eu estava pensando na sua pesquisa sobre conservação, a palavra conservação ficou aqui dentro. Eu sou uma linguista, né? Então, quando eu penso de conservação, eu penso numa coisa que não muda, mas aqui, na verdade, é o oposto. A gente trabalha nisso em uma relação dialética, como, por exemplo, se eu pensar na educação antirracista, ela se trata de trazer para dentro do currículo a conservação do conhecimento indígena e africano, mas também em diálogo com o que a gente já tem aqui no Brasil. Então, tem a ver com questões interculturais, a conservação e a interculturalidade. E eu estava me perguntando o que você pensa em relação a isso. Quando você tem essa questão de conservação e também quando você tem esse mundo com tanta diversidade, com uma extrema diversidade. A gente precisa conservar, mas não é só conservar, é transformar. É uma conservação como meio de transformar as coisas e criar coisas novas. Eu estava pensando nisso. Sim, acho que a sua reflexão e a reflexão do Levi também sobre o discurso e os termos que a gente usa, né, nos limitam. Então, conservação realmente é uma palavra engraçada e se relaciona politicamente a conservadores e é meio que olhar para o passado, quase que por definição, e você quer manter algo do jeito que era e corre o risco de permanecer estático. Mas o ponto que eu achei que o Levi estava fazendo e que eu quero falar é sobre você pode conservar ou gerenciar algo de forma que permita um dinamismo. Então, acho que essa palavra, conservar, ainda permite um tipo de dinamismo. E eu gostaria de manter essa definição que permite isso, que permite alguma mudança. Mas eu acho que também é controverso dizer isso, eu acho. Então, isso é um ponto de reflexão. O outro é provavelmente a moldura das palavras que a gente usa. A Fernanda usou fake news, que eu acho que, pelo menos aqui, se originou com o nosso ex-presidente, que usa aquele inominável, que usa algumas ideias que são muito poderosas e ter alguém naquela posição, dizer que tudo é fake news, automaticamente as próximas palavras vão dizer tudo é fake news. Então, eu não uso esse termo, mas é um exemplo. Eu acho que esse é o cientista político em mim falando, mas a gente não procura não usar termos que alguém com quem eu discordo usaria. Então, no momento em que eles usam o mesmo termo que você perde. Então, alguns termos têm que ser retirados do debate. Então, tem um linguista que o nome acho que é George Lakoff, eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Ele fala, não olhe para o elefante. E quando você fala, não olhe para o elefante, a primeira coisa que você faz é olhar para o elefante. Então, quando você fala, não fale sobre fake news, é sobre isso.
Então, obviamente, a linguagem é política, e eu acho que conservação e as pessoas que falam, que se preocupam com biodiversidade, conservação, justiça social, têm que ter cuidado e ser criativo com os termos que usam, mas aí corre o risco de você não saber sobre o que você está falando. E eu também acho que a gente tem que ouvir cada um e considerar de onde eles estão vindo. Mas esse é um processo. Bom, não sei, é só também uma reflexão minha. Quando eu ouço conservação, eu lembro de um livro de Ailton Krenak, é um líder indígena no Brasil que fala que o nosso futuro é ancestral, sabe? Porque o futuro é o passado, porque a gente está voltando para trás. E toda vez que eu olho para lugares que costumavam ser grandes e com muito desenvolvimento e que depois foi destruído e a floresta cobriu novamente, você pensa, nossa, mas isso era uma cidade super desenvolvida e agora é só uma floresta, é mato, e ruínas por trás do mato, então talvez isso seja conservação ou a ancestralidade do futuro, não sei. Qual é o nome do autor? Ailton Krenak. Eu vou escrever para você. Eu acho que tem tradução do livro dele para inglês. Eu não tenho certeza, mas eu vou verificar. Milena, você queria fazer um comentário? Bom, não é uma pergunta, é um comentário mesmo. Enquanto eu estava lendo o seu texto, o que me pegou mesmo foi o fato de que eu estou trabalhando atualmente em um contexto educacional bem complicado, em que os pais tendem a ignorar a importância da preservação, da conservação, tudo pelo que a gente está lutando, os pais tendem a lutar contra. Então, eu não sei se você já enfrentou algo semelhante nos Estados Unidos ou em outro país. Como que nós, como educadores, podemos perseverar nessa luta que parece... Não é que parece, ela é tão importante para a humanidade, com pessoas que tentam arruinar tudo ou fazer tudo que tiver ao alcance contra essas lutas. É bem difícil. Você quer dizer os pais que, por exemplo, jovens em que pessoas, entre aspas, acreditam em alteração climática, mas os pais não, ou você está falando sobre LGBTQ? Não, pode ser o primeiro caso que você mencionou. Bom, tem uma diferença muito grande entre as gerações. A gente provavelmente pode aprender alguma coisa com história, não sei, mas meus pais foram crianças dos anos 60 nos Estados Unidos, então existia um espírito de revolução naquele momento e eles se rebelaram completamente contra seus pais, que viveram a Segunda Guerra Mundial. Mas o que é interessante nisso, e é uma anedota da minha própria família, meu pai era super rebelde, radical, e se rebelou contra seus pais, tinha cabelo comprido e usava aquelas roupas, e cultivava a própria comida, mas
no final, os pais dele e ele acabaram tendo a mesma política, a posição política. Os pais foram educados pelos seus filhos naquele momento. Eu sei que isso não é muito comum, mas hoje, minha avó, quando morreu, ela era mais rebelde e radical que meu pai. Então, às vezes, o tempo, claro que o problema é que a gente não tem tempo, mas eu acho que seria interessante aprender com a história sobre o que levou. Bom, essas crianças em algum momento vão estar na liderança, então os pais não vão estar liderando por muito tempo mais. O presidente Biden tem quase 80 anos e o presidente antes também tinha quase 80. Bom, me desculpe, eu não tenho uma resposta direta ou fácil para isso. Muito obrigada, Dan. Eu acho que isso é algo que a gente estava discutindo nas nossas aulas, falando quando a gente fala sobre sofrimento ético-político, tem a ver com isso, com esse sofrimento ético-político. Eu acho que a diferença entre o passado e hoje, ou as gerações dos nossos pais e as de hoje, é que no passado os professores tinham alguma autonomia na sala para ensinar, e hoje nós somos proibidos de falar sobre certos tópicos, ler alguns certos livros, porque fala que existe aquecimento global, ou que a gente tem que proteger a natureza. O nosso ex-ministro de Assuntos Ecológicos era um homem horroroso e ele tem os filhos dele estão estudando na escola de uma professora, colega nossa, então ela está enfrentando essa possibilidade, então você tem que se manifestar se você está numa escola como essa. Essa acho que é a parte mais difícil. Eu sinto muito, isso também acontece nos Estados Unidos, incluindo aqui na cidade onde eu estou. E você está certa, existe uma diferença, os professores tinham mais autonomia, e eu acho que as pessoas que estão contra a mudança, que têm medo, estão se tornando mais espertas sobre como distribuir mentiras e criar políticas que restringem os professores e aplicam punições ao professor que precisa daquele salário. E essas punições estão se tornando muito grandes aqui nos Estados Unidos. É uma preocupação bem grande. E eu acho que a gente tem que se organizar politicamente com as pessoas que vão mudar essas políticas. Acho que é o único caminho que a gente pode seguir. Mas tanto se perdeu no processo que a gente não pode se falar. Por exemplo, a história afro-americana. Alguns estados estão banindo livros que falam qualquer coisa sobre isso. Então, se você falar sobre qualquer coisa, você pode ser demitido, ou até mesmo ir parar na cadeia. Isso é horrível. Eu sinto muito. Organização é difícil também, porque você também é vigiado, então nossos telefones, as mídias sociais, existe monitoramento, então é bem desafiador. Isso vai para um dos tópicos que eu coloquei, que eu fiquei me perguntando, porque você colocou algumas questões para serem discutidas no final, na conclusão, quando você fala sobre o foco analítico, e você estava questionando o debate da estrutura versus agência. Então, eu não acho
que existe uma estrutura versus agência. Eu acho que estrutura e agência estão entremeadas e é impossível falar de agência sem falar ou pensar na estrutura. E quando a gente coloca esse debate como sendo mais importante que o outro, ou como um debate, não uma combinação, eu acho que é mais dialético, no sentido de que um existe dentro do outro, se um desaparecer, o outro também desaparece. Eu acho que isso é bem central quando a gente pensa sobre pesquisa em termos de estudos sociais. É como pensar na árvore sem pensar na floresta. Não tem como ou pensar na árvore dentro da cidade sem pensar no ônibus, no tráfico. Uma coisa não... Bom, existe o número, existe o background, mas eu ainda acho que se a gente separar esses dois assuntos que não deveriam ser separados, eu acredito que a pesquisa que é conduzida hoje, ela foca em uma coisa ou na outra. E essa é o nosso erro como pesquisadores. Não sei o que você acha, e eu só estou dizendo porque eu acho que tem a ver com o problema que a Milena estava falando. Absolutely. I mean, yeah. No, I think, of course, it's both, and of course, they're inextricably intertwined. Claro, claro que são os dois, e claro que está entrelaçado. Eu concordo. Escrever esse livro foi interessante porque eu tive que me tornar mais familiarizado, na verdade, com algumas áreas diferentes da sociologia. Eu não sei muito, não sei muito sobre a psicologia, por exemplo, como uma disciplina. Mas, claro, a gente tem a psicologia social, mas é muito focada no indivíduo, nos indivíduos. E como as nossas relações sociais nos afetam, mas ela foca muito na agência do sujeito. E se você pensar na economia, por exemplo, especialmente o tipo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, tem a ver com essa agência do indivíduo. E a sociologia, ela pensa mais na estrutura, a antropologia também. Estou pensando nisso em termos de disciplinas, né? E de uma forma de estereótipo também, mas claro, tem um sem o outro. Uma coisa que foi a Milena, se eu não me engano? Milena. Eu estava ensinando hoje, dando uma aula introdutória sobre relações internacionais e a gente estava falando, na verdade, do desenvolvimento humano como um conceito. Eu estava dizendo que o colonialismo é, de muitas formas, o oposto do desenvolvimento intercultural humano. E um dos alunos disse, pensando na perspectiva do colonizador, e pensando, na verdade, que não havia ali a questão, pensando no nazismo, e eu acredito que, e eu disse, olha, é interessante que você pense na perspectiva dessas pessoas e como eles estavam tendo ali aqueles locais de lideranças, mas também existia resistência naqueles momentos extremos. E muitas vezes há uma sensação de que isso não existiu. Não é sempre que a resistência leva a grandes mudanças. Tem um filme lindo chamado A Hidden Life. Seria uma tradução livre, Uma Vida Escondida. É do Terence Malick. E fala de um fazendeiro austríaco durante a durante a Segunda Guerra Mundial, e ele vivia numa vila e ele se recusou a concordar com Hitler. Ele foi a única pessoa ali. E provavelmente a única pessoa não só naquela vila, mas também ali
naquela região toda. E a sua esposa e as crianças também tiveram que concordar. E, claro, os nazistas o pegaram e o mataram, obviamente, mas ele era muito católico e ele sabia que isso era a coisa certa a ser feita. E ele fez o certo, mas ele foi o único. Em outros casos, você tem muitas pessoas em que um faz, o outro faz, e aquilo se transforma num movimento. Mas às vezes não. Eu não sei explicar o que faz com que esse movimento possa se tornar ou não um movimento, mas é o caso da resistência dos professores também. Às vezes um professor resiste e é preso ou perde o emprego, mas eles não podem mandar todos os professores embora, ou talvez eles possam. De quantas pessoas a gente precisa para fazer as mudanças acontecerem? Isso é algo interessante. Não importa o que a gente consegue como resultado. A questão é, o movimento está acontecendo. Quantas pessoas lutaram contra o nazismo? E agora a gente está vivendo a mesma coisa de alguma maneira de novo. Então, a luta vai estar sempre aqui. A gente tem que nos manter lutando. A gente tem isso garantido. Sempre vai ter alguma condição injusta e a gente precisa lutar contra ela. Isso, para mim, é algo em que eu acredito profundamente. Se isso daqui está resolvido, então tem outra luta para a gente fazer ou buscar. Tem sempre alguém vivendo numa situação injusta. Eu não acredito que a gente tenha. Talvez se eu vivesse na Dinamarca e não fosse brasileira, talvez eu tivesse uma perspectiva diferente na vida, mas da forma como eu vivo hoje, vendo pobreza e as injustiças sociais o tempo inteiro, só tem uma coisa que nos sobra, é lutar. Uma luta eterna contra aqueles que estão nos oprimindo ou oprimindo outras pessoas. Eu não creio que a gente tenha que se sentir desencantado. Eu acredito que o fato de que há injustiça, isso deve nos mover para lutar e buscar condições melhores. Eu sei que é difícil, eu entendo que é bastante difícil, mas uma questão é o que é difícil, mas tem uma questão de risco, né, do burnout, como é que você foca, como você pode focar em algo que você com certeza pode ter algum tipo de resultado ali, para que você não lute em vão. Então, por exemplo, quando você pensa na mídia social, você aprende sobre essa injustiça aqui, aquela injustiça ali, eu estou aqui em Indiana, nos Estados Unidos, e tem pobreza aqui no final da minha rua, mas eu estou trabalhando na pobreza ali no Quênia e na África. Então, a gente precisa entender como a gente pode direcionar a nossa energia ao mesmo tempo que a gente se mantém. Senão, a gente vai ficar deprimido também, né? E perder a luta de alguma maneira. Então, claro que eu concordo, no geral, sempre vai ter injustiça. A questão é como a gente pode ser estratégico e pensar na nossa capacidade e usar isso de forma estratégica, sem sofrer de burnout. E essa é a beleza do seu livro. Você traz as pessoas juntas, mesmo que tenham diferentes perspectivas, e elas conseguem construir coisas juntas. A criação do livro em si é a coisa mais incrível, porque no nosso caso, por exemplo, a criação desse grupo aqui, a gente se encontra, a gente trabalha junto, a gente compartilha o que a gente está fazendo, a gente compartilha também as nossas tristezas, indignações, a gente luta, a gente vai para as ruas, tudo isso faz com que a gente fique mais forte e a gente se sente parte de uma comunidade, de um coletivo. E esse conceito é muito importante. Isso é muito essencial. Que a gente esteja unido. E foi isso que eu gostei do seu livro. Ele fala sobre conversa. E isso, sem dúvida, é a coisa mais importante, que você crie conversas para que a gente possa construir algo juntos. Estar juntos é importante. E eu acho que alguém quer ir dormir, será? Ou que é só o pai mesmo?
Acho que chegou a sua hora, né? Bom, eu não sei sobre as outras pessoas, mas eu estou muito encantada de ter tido essa conversa com você e tudo que você nos trouxe. Eu não conseguiria te agradecer o suficiente por essa oportunidade. E você estava falando sobre não ter vindo ao Brasil, ainda a gente poderia planejar isso. O que você acha de pensar num projeto para o ano que vem? A gente poderia levá-lo aos lugares onde a gente trabalha. Não é a floresta amazônica, mas a gente tem uma floresta urbana. A gente tem os quilombolas e esses grupos com os quais a gente trabalha. E eu acredito que você gostaria de visitá-los e perceber os modos como eles estão lidando com a conservação. E isso também é algo que você mencionou, né? Os tipos diferentes de conhecimento que a gente pode trazer. Isso seria uma oportunidade. Vamos pensar sobre isso enquanto a gente estiver lá no Quênia. Great. Yeah, no, one day I will go to Brazil. Um dia eu vou para o It'll be wonderful Brasil. to do. I would love to Vai do ser that. maravilhoso fazer isso. Eu gostaria de encontrar vocês todos, os conhecer. Eu realmente gostei muito dessa conversa. Quando você escreve um livro, você só quer ver isso terminado. Quando ele está livre, está pronto, você pensa, nossa, estou acabado. Mas nós fizemos todo aquele trabalho e eu gostaria de continuar tendo esse tipo de conversa. Então, eu me senti muito inspirado pelo que vocês perguntaram e comentaram. E também fico um pouco assustado, mas eu concordo com essa questão de parcerias e brincadas, tudo isso é importante. Eu ia dizer isso. As brincadeiras, elas ajudam muito, porque às vezes a gente está no meio de uma discussão muito difícil e a gente brinca em relação a isso. Nossa, dá muita energia, é bastante importante para a gente. Essa ideia de estar junto ajuda muito. Eu gostaria de dizer, bom, eu tenho uma cópia extra do livro, está em inglês, mas claro, seria maravilhoso ter ele traduzido. Eu não sei se faz diferença para algum contexto diferente, então seria ótimo. Para mim é ótimo ter ouvido que vocês acharam coisas importantes no livro. Então eu ficaria muito feliz de levar o livro lá para o Quênia e oferecer para o grupo de vocês. A gente está também criando um site com material educacional em inglês sobre o livro, PowerPoint que pode ser usado para ensinar e testemunhos também. Eu poderia pedir para vocês, de repente, me dar testemunhos também para o site, alguma coisa assim. Se vocês puderem dizer o que vocês quiserem, claro. Maravilhoso, seria ótimo. E eu vou te pedir algo. Se você puder mandar o capítulo 2, você mencionou que é mais geral, isso seria muito interessante para a gente. Claro, a gente quer ver todo o livro, mas esse capítulo parece ser muito interessante para a gente. E de acordo com o que você disse, em relação a essa visão geral, eu acredito que seria muito interessante para a gente. Claro, a epistemologia, a ontologia, tudo isso, todas essas disciplinas diferentes, eu vou mandar, fique tranquila. Tá bom, muito obrigada. Então, vamos lá, bater palmas pelo Zoom. Muito obrigada, Dan. Muito obrigada. Foi ótimo conhecer todos vocês. Desculpa pelo português. Talvez na próxima vez. Quando você vier para cá visitar aqui a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até breve.